Um risco negativo de baixo nível de criticidade significa que ele pode ser pouco provável ou que o impacto dele não é tão grande. Um atraso é até bem provável, mas é pouco impactante. Agora, se eu não tiver contingência, pegando o exemplo do salão, se eu tiver 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, meio-dia, meio-dia e meia, aí qualquer atraso tem um alto nível de impacto, ou seja, um alto nível de criticidade. Então, o que vocês... Riscos de tempo, dinheiro e energia, que são os nossos recursos universais. Então, geralmente, o que ameaça ou potencializa é um recurso. Eu contratei um software agora para fazer a gestão financeira do meu trabalho, da minha empresa. Legal? Isso com qual objetivo? Com o objetivo de otimizar tempo. Perfeito, ótimo. Tô otimizando, tá sendo ótimo. Então, observem que o objetivo já era sobre recursos, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter mais informações dos meus clientes ali e comecei a oferecer coisas mais específicas para eles e vendi mais. Isso era uma certeza? Não, mas era um risco positivo. Só que muitas vezes a gente confunde risco positivo com certeza. E aí a gente dá um tiro no escuro achando que aquilo vai dar super certo. Então, por isso eu não quero fazer essa aula só pautada no risco negativo. Porque o risco negativo, ele é mais óbvio. A gente precisa olhar para o risco positivo também, porque às vezes com otimismo, com esperança, com fé, com etc., a gente acaba achando que o risco positivo é uma certeza. E não é. Se tu for muito bom em gestão de crise, sim. Aí um problema acaba te fazendo ressurgir das cinzas. Mas essa não é a realidade. Não joguem esse jogo porque ele é muito perigoso. E às vezes, se o nível de criticidade é muito alto, é uma coisa que tu não tem como voltar atrás. Então, pensem nisso, tá? Quanto mais riscos, maior a complexidade. E aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas eu quero que vocês comecem a pensar em duas coisas. Tempo e dinheiro, ou seja, prazos e precificação, tá? Por quê? Se eu não conheço os meus processos, eu não sei quais são os riscos que tem neles. E aí, eu não consigo entender o nível de complexidade do meu processo. E se eu não entendo o nível de complexidade, eu não sei quantos riscos tem ali. A gente costuma precificar e dar prazo para as coisas pensando na gente. Pensando no quão difícil ou fácil é algo para a gente fazer, ou pensando no quão difícil ou fácil ou em quanto tempo a gente leva para fazer. Isso é uma variável, ok? Só que não é a única. Com o meu filho, e aí isso está impactando os meus estudos. Ou eu tô tendo imprevistos na minha empresa, mas isso está impactando daí a minha casa, a minha saúde. Transferência de foco, temos aula sobre isso. Qual produto tem mais etapas e, consequentemente, mais riscos? Porque aquele que tem mais etapas e mais riscos não pode ser o mais barato. Porque daí ele chega num alto nível de complexidade. Levem isso em consideração. Não é sobre facilidade, é sobre elementos envolvidos naquilo ali. A gente está acostumado a achar que complexo é sinônimo de difícil, mas não é necessariamente, porque o difícil, ele pode ser simples, mas difícil. Ele exige poucos recursos, mas é difícil. Ou é fácil, mas envolve muita coisa. Se tu pegar um profissional com alto nível de especialidade e de experiência em determinada coisa que ele faz, ele vai achar fácil uma coisa que é complexa, porque ele sabe fazer. Mas é complexa. Por que é complexa? Porque envolve muitos processos, porque envolve muitos recursos, porque envolve muita gente. Isso por si só já se torna complexo, né? Meio reunião de mentalidade. Isso aí eu consigo te entregar. Agora, em um mês, tu vai voltar pro mesmo inferno que tu tava antes e ainda vai sair dizendo que o meu trabalho não funciona. Não, a gente vai ficar juntas aqui 6 meses, tu vai ficar me ouvindo religiosamente todos os dias e no dia da nossa sessão eu vou meter o louco contigo, pra tu te lembrar por que dura 6 meses. É, né, Aline? Vamos fechar. Vamos fechar. Então, a gente tem que entender muito bem os nossos porquês. Só que quando a gente padroniza sem levar em consideração as variáveis, a gente não tem muito argumento. Então, a gente precisa melhorar o nosso argumento e o argumento vai vir quando a nossa decisão for produtiva. Então, prazos padronizados a partir das variáveis. Quanto tempo leva para fazer
um penteado, Aline? Quanto tempo leva para fazer uma maquiagem, Aline? Quanto tempo leva para iniciar um processo de guarda compartilhada? Quanto tempo leva para confeccionar um contrato, Karen? É óbvio que a Karen já tem vários modelos de contratos prontos, mas as variáveis do contrato, a parte mais personalizada, é a parte que leva mais tempo. Então, Só que isso é o que acontece com o líder do projeto. Se eu me colocar sempre como uma parte do projeto que é meu, ninguém tá gerindo risco, isso vai dar problema. Vocês vão ser esculachados do mercado. Vão ser, gente. Não, capaz, Aline, hoje todo mundo quer fazer dancinha. Meu amor, vocês não têm noção do que tem por trás da dancinha. Não sejam inocentes, não sejam ingênuas. E não sejam arrogantes de achar que vocês são tão boas que não precisam fazer nada disso que eu tô falando. Pelo amor de Deus, eu te dei normalmente. Tá certo? Tenham uma excelente semana. Contem sempre comigo. E até mais.